Nosso medo era quantas pessoas morreriam. Foi difícil suportar. A violência do 11 de setembro separou famílias. Pais e filhos. Irmãos e irmãs. Maridos e esposas. Sobreviventes ficam presos em mais de 1,5 milhão de toneladas das torres que caíram. Havia morte e loucura naquela fumaça. Alguns se reencontraram. Tinha que achá-lo a qualquer custo. Outros não. Vamos levá-lo para casa. Mas após a queda das torres, Deve ter gente esperando o resgate. nada os deteria na busca pelos entes queridos. Não podíamos deixá-los morrer. Uma tarefa imensa e quase impossível. 11 de setembro. O dia seguinte. 11 de setembro de 2001, 4 minutos antes da queda da Torre Sul. 9h55 da manhã. Os andares superiores de ambas as torres do World Trade Center queimam descontroladamente. Centenas de bombeiros já estão no local. Entre eles, John Morabito está retirando civis no saguão da Torre Norte. As pessoas desciam as escadas chorando, algumas queimadas, outras sangravam atingidas pelos escombros. Então, John ouve um som que jamais esquecerá. Era como se jogassem algum equipamento pesado, e era frequente. Boom! Boom! Era o som de corpos batendo no calçamento. Eram pessoas se jogando lá de cima, e aí vimos que a situação era sombria. Cercado pela morte, John tem uma preocupação mais premente. Ele acredita que em algum lugar do caos está seu irmão caçula, Michael. 1 minuto antes da queda da Torre Sul. 2 blocos ao sul, retirando 500 alunos da escola à sombra das Torres Gêmeas, está a diretora da escola, Ada Dolce. Eu disse, vão pro Battery Park e fiquem com a professora. Ao orientar seus alunos, Ada tem outro motivo para estar apavorada. Sua irmã caçula, Wendy, trabalha bem no topo da Torre Norte. Lembro de pensar, Deus, cuide da Wendy, porque tenho de cuidar das crianças. Então, a Torre Sul começa a ceder. Começamos a ouvir um som alto e horrível. Loud, crackling sound. Eu senti uma corrente de ar fortíssima. Calor, cinzas e... Eu fui levantado do chão, eu voei pelo ar. Eu gritei, Deus me salve, eu não quero morrer. Me virei e vi a nuvem. O vento que veio por trás era muito forte. Parecia que ia cortar seu pescoço. Dentro do saguão da Torre Norte, ainda em pé, Eu rezei, por favor, me ajude. Estava muito escuro e eu ouvia pessoas gritando.
O bombeiro John Morabito se arrasta à procura de uma saída. Entrei em pânico, não achava uma saída. Se a Torre Sul desmoronou, John sabe que esta também poderá cair a qualquer minuto. Okay, I don't know where we are. Where do we go? 2 minutos antes da queda da Torre Norte. Started bad, just gets worse and worse and worse. The North Tower is still standing, but the World Trade Center South Tower has collapsed. No subúrbio de Nova Jersey, vendo o terror acontecer ao vivo pela TV, está uma grávida, Louise Buzelli. Era bizarro, irreal. O marido dela, Pasquale, trabalha no 64º andar da Torre Norte. Os 2 edifícios eram quase idênticos, e se um caiu, o dele deveria cair na sequência. No saguão da Torre Norte, John Morabito luta para sair. Ele vê uma faixa de luz. Uma janela. Para mim era um sinal divino. Siga a luz e você vai ficar bem. 1 minuto antes da queda da Torre Norte. Ele abre caminho para sair do edifício e ir para a rua. E aí... a Torre Norte começa a cair. Yes, that is the second tower. That is the second tower. Gritei para correrem. E todos saíram gritando. Era um inverno nuclear, cinzas por toda parte e o silêncio era total. This has been an absolutely unbelievable morning. The news is breaking almost faster than we can get it to you, and right now Vi meu marido morrer diante dos meus olhos, e eu não tinha como impedir. Com a queda do World Trade Center, o que sobrou foi um terreno destruído de 6 hectares, imediatamente chamado de Marco Zero. Tinha cheiro de queimado no ar, fios e veículos pegando fogo. E ninguém sabia o que tinha acontecido. No centro do Marco Zero está a pilha. Aqui, mais de 1,5 milhão de toneladas de vigas de aço partidas e vergalhões retorcidos chegam a 7 andares de altura. Estava tudo cinzento, com fumaça saindo. Parecia uma entidade viva, respirando. Os bombeiros agora estão na linha de frente de outra batalha. Potencialmente salvar centenas de pessoas enterradas vivas. Meu pensamento foi, quem chegou aos andares inferiores não tem como sair. Deviam estar sem ar, mas vivos. Temos que salvar vidas e é isso que vamos fazer. As ruínas fumegantes do Marco Zero são a última esperança para todos os que procuram por algum parente. As chances estavam contra nós, mas faríamos todo o possível. Sabíamos que tinha gente em apuros ali e tínhamos de chegar até elas. Para John, a busca é pessoal. Um dos bombeiros presos no caos é seu irmão caçula. E agora, John só pode pensar no pior. Eu estava enjoado e pensando, eu não posso ir para casa. Ele é meu irmão. Eu o amo muito, somos uma família muito unida. Como que eu vou enfrentá-los? Nunca mais seremos os mesmos e isso vai acabar com a família. 30 minutos após a queda, 10 mil prováveis mortos. the World Trade Center is no more. What was there this morning when we woke up is now gone. A queda das Torres Gêmeas matou milhares. Mas milagrosamente alguns sobreviveram no emaranhado da pilha. 1,5 milhão de toneladas de aço e concreto pulverizado. Um obstáculo brutal na busca por sobreviventes.
Não se enxergava além de metade da quadra. Aquela nuvem ainda pairava no ar. O bombeiro aposentado, Lee Ayelp, está entre os que foram até o local para se juntar à operação de resgate. Gente ferida andava em nossa direção. Havia focos de incêndio. Para Lee, a busca urgente por sobreviventes é angustiante. Ele está procurando o filho mais velho, o bombeiro Jonathan Ayelp. Meu Jonathan. Primeiro filho homem é algo especial para qualquer pai. Tinha 29 anos, casado, com 2 filhinhos, totalmente dedicado à vida e aos filhos. Lee está na periferia do Marco Zero quando ouve um som familiar e agourento. Foi um silêncio arrepiante, exceto por... Quando você está com um tanque de ar nas costas e fica parado por 30 segundos, vem esse apito. Isso indica que um bombeiro está ferido, inconsciente e precisa de ajuda. Lee sabe que um dos sinais de emergência pode estar vindo de seu filho. Eram tantos sinais que era muito inquietante. Eles superaram situações que desafiavam a resistência humana. Sobrevivi. Novo episódio terça às 10 no Discovery Channel. Nada como começar o dia com um café da manhã bem nutritivo. A prova de tudo. Novo episódio, terça às 9, no Discovery Channel. A prova de tudo. Oferecimento Novo Jetta, a melhor parte do caminho. Apresentamos o primeiro notebook desenvolvido especialmente para os amantes da música, com potência e qualidade de som de estúdio. Somente HP tem o Beats Audio by Dr. Dre. Notebook HP Envy Beats Edition com processador Intel Core i5 e fones de ouvido Beats by Dr. Dre. Compre em lojahp.com.br, em uma HP Store ou na loja da sua preferência. Planeta Humano. Foi uma coisa muito incrível, porque vários tipos de acontecimentos que foram tomados ali pelas câmeras, pelos cineastas e tudo, que é uma coisa que a gente até nem acredita como é que podem fazer tanta coisa assim, né? Alô, meus amigos, eu sou o Milton Nascimento e sou a voz do Planeta Humano. Estreia dia 12 de maio, às 10, no Discovery Channel. Queremos acreditar que existe uma razão para tudo. Mas há coisas neste mundo que são estranhas. Que parecem desafiar a lógica. Crer ou não crer? Novos episódios quartas, às 10, no Discovery Channel. Objetivo: Gerald Ford, especialista em armas a serviço de Saddam Hussein. Missão: ser o primeiro a eliminá-lo. Discovery apresenta a competição entre os serviços de inteligência mais importantes do mundo para encontrar e eliminar Gerald Bull. Guerra de Espiões. Estreia sexta às 11 no Discovery Channel. Em um mundo onde eles dominam, ele já viajou muito e transformou verdadeiros monstros em anjos. Mas agora, ele enfrenta o maior desafio de todos. César Millan,
no Discovery. Ele pode não voar, mas é um herói para muitos. Novos episódios de O Encantador de Cães. Quinta, às 8, no Discovery Channel. Lee tem outro filho no local com sua própria visão do horror no Marco Zero. O caçula, Brandon. Eram centímetros de poeira onde quer que você estivesse. Eu passei por carros queimados, coisas que explodiram e quebraram. Você nunca espera passar por isso como se não fosse nada. Alguns homens discutiam quantos bombeiros teriam morrido. Foi a primeira ou a segunda unidade inteira. Brandon sabe que seu irmão mais velho é um dos bombeiros desaparecidos. Eu fiquei tentando calcular quando meu irmão entrou. Ele está entre essas unidades ou chegou aqui depois? Mas entre o caos e as perguntas sem respostas, ninguém duvida que há sobreviventes na pilha. Tínhamos confiança de que acharíamos um ponto em que levantaríamos o entulho e naquele vão haveria pessoas esperando pelo resgate. Tínhamos de ser rápidos. Lee está na Rua Oeste. Aqui, os escombros ocupam todo um quarteirão da cidade, impedindo o acesso à pilha. Para as equipes de resgate, chegar ao local é uma tarefa aparentemente impossível. Não há planos e poucos recursos. Eles precisam fazer alguma coisa. Eu me virei e vi 3 operários de construção ali. Um deles disse que sabia onde havia escavadeiras. Eu disse para ele ir buscar. E ele, eu vou ter que fazer ligação direta. Ou seja, ele ia roubá-las. E eu disse, vá em frente. It is a scene just not to be believed. The smoke still billowing. Milhões de pessoas viram a destruição do World Trade Center ao vivo pela TV. Inclusive Joanne Hatton, em Ridgefield, Nova Jersey. Eu fui buscar meus filhos na escola e me perguntavam se o Lenny estava lá. E eu dizia que estava. Lenny, o marido de Joanne, é um agente do FBI visto pela última vez ajudando as equipes de resgate dentro da Torre Norte. This is the worst day in the history of New York City and we don't even have the death toll in yet. Eu e meus filhos ficamos vendo aquilo e eu só pensava na devastação. Falei para eles que não teríamos notícias do pai durante um tempo, talvez uma semana. A equipe de resgate no Marco Zero acredita que centenas de pessoas estão presas vivas em vãos criados nos escombros das torres. E o tempo trabalha contra eles. Estavam presas numa área tomada pela fumaça, sem ar fresco. Não podíamos deixar que morressem, era um momento crucial. Se você alcançasse a pessoa dentro de 1 hora, elas teriam mais chances de sobreviverem. 1 hora depois da queda. Com o relógio avançando, John Morabito busca desesperadamente seu irmão mais moço, Michael, que também é bombeiro. Pensei, tenho que encontrá-lo a todo custo. John se apega a qualquer fio de esperança. Ele acha que se seu irmão sobreviveu à queda, ainda tem uma chance. Mas quando John vê a lista oficial de bombeiros desaparecidos, seu pior temor se confirma. Olhei para a lista e vi o nome do meu irmão. Aí entrei em pânico. Naquele exato momento, no lado oposto ao Marco Zero, a mesma sensação de pânico consome outro bombeiro. Para mim, o John estava morto. Ainda vivo, Michael, o irmão de John, também acredita que seu irmão morreu. John morreu e eu preciso fazer o meu trabalho. Não posso ficar pensando nele. The Port Authority has closed down the Lincoln and Holland tunnels and the George Washington Bridge. Em meio ao caos, as autoridades temem que aconteçam mais ataques terroristas em Manhattan. A diretora de escola, Ada Dolce, reúne alunos e professores e diz para irem para casa.
Eu disse, quem mora no Queens comece a ir nessa direção. Eu moro no Brooklyn. Quem quiser ir pra lá, me acompanhe. O tempo todo, Ada sabe que está deixando alguém para trás. Sua irmã caçula Wendy, assistente de corretor na empresa Cantor Fitzgerald, que trabalha no topo da Torre Norte. Ninguém soube de Wendy, mas Ada continua esperançosa. Não é a primeira vez que o prédio da irmã foi atacado. Em 93, ficamos procurando freneticamente pela minha irmã depois da bomba. Mas ela tinha passado o dia fazendo compras. Eu me dizia, ela deve estar fazendo compras. Nova série. Estreia quinta às 10 no Discovery Channel. Lady Million, the new feminine fragrance by Paco Rabanne. Queremos acreditar que existe uma razão para tudo. Mas há coisas neste mundo que são estranhas. Que parecem desafiar a lógica. Crer ou não crer? Novos episódios quartas, às 10, no Discovery Channel. Objetivo: Gerald Ford, especialista em armas a serviço de Saddam Hussein. Missão: ser o primeiro a eliminá-lo. Discovery apresenta a competição entre os serviços de inteligência mais importantes do mundo para encontrar e eliminar Gerald Ford. Guerra de Espiões. Estreia sexta às 11 no Discovery Channel. Em um mundo onde eles dominam, ele já viajou muito e transformou verdadeiros monstros em anjos. Mas agora, ele enfrenta o maior desafio de todos. César Millan, no Discovery. Ele pode não voar, mas é um herói para muitos. Novos episódios de O Encantador de Cães. Quinta, às 8, no Discovery Channel. John Morabito está trabalhando no Marco Zero há mais de 2 horas, não aceitando a ideia da morte de seu irmão. Exausto, ele finalmente faz uma pausa. Estava desidratado, meus olhos coçavam por causa da poeira e da fumaça. Olhei para a rua oeste e vi um hidrante. De repente, ele avista um rosto familiar. Eu estava tomando água quando olhei para cima e vi que meu irmão estava na minha frente. Mas como era possível? Eu dei um pulo e chamei, Mike! Meu Deus, está vivo. Eu o abracei e disse que o amava. Finalmente podia ligar para casa e contar que nós dois estávamos bem. Quando o vi, tirei um peso dos meus ombros. Perguntei se ele estava bem e ele disse que sim. Então eu disse, ótimo, vamos voltar. Tem outras pessoas lá. Outra família de bombeiros também está desesperada por um reencontro no Marco Zero. Vi homens que eram da companhia do Jonathan, a 288. Vi alguns deles e isso me deixou aliviado. Mas quando Lee Ayalp vai falar com eles, sua esperança de encontrar o filho Jonathan evapora. Apenas me olharam e abaixaram a cabeça. Eu entendi.
Mas o pai não abandona sua missão. Você tem de manter o foco, ou não se mantém na linha. Temos de continuar, temos de pôr um pé na frente do outro. Naquele momento, preso nos escombros fumegantes, um sobrevivente abre os olhos. Três horas depois da queda. No Marco Zero, as equipes correm contra o relógio para tirar sobreviventes das torres que caíram. Tudo se mexia, havia focos de fogo por toda parte. Tudo estava fumegando. Com centenas de pessoas da equipe de emergência mortas, a confusão é generalizada. Os bombeiros vasculham a área por sobreviventes sem um plano definido. Não sabíamos para onde ir porque nada era reconhecível. Era apenas aço, uma confusão. Até que, de repente, os rádios do Corpo de Bombeiros criam vida. Os primeiros sobreviventes foram localizados. The information we've been looking for all morning is the extent of the casualties from this horrific attack. A 40 quilômetros dali, membros da família estão reunidos na casa de Louise e Pasquale Buzelli, em Rivervale, Nova Jersey. Louise espera notícias do marido, que estava na Torre Norte quando ela caiu. A mãe de Pasquale está inconsolável. Ela pôs a mão na minha barriga e ficou chorando e dizendo que o bebê precisava ter um pai. Já imaginou? Acho que foi a pior coisa do mundo para ela. Ver a mulher do único filho dela com aquele barrigão e ele não estar ali. Após sobreviver à queda de ambas as torres e ter reencontrado seu irmão caçula, o bombeiro John Morabito volta para seu grupamento. O lugar estava uma bagunça. Os vidros da janela tinham estourado, todo o equipamento destruído, tinha virado um caos. John é do 10º grupamento. É o mais próximo do local onde era o complexo do World Trade Center. Para nós era muito mais difícil do que para os outros bombeiros, porque as Torres Gêmeas eram os nossos bebês. Íamos lá centenas de vezes por ano e as conhecíamos muito bem. Agora, os homens do grupamento 10 vão procurar sobreviventes nas ruínas. No Marco Zero, mensagens de rádio chegam de dentro da pilha. O pessoal da emergência que está preso ali faz contato com o resgate. Os sobreviventes estão dentro da escadaria B, a única parte da Torre Norte que está intacta. O bombeiro Michael Morabito se arrasta até lá. Só queria ajudar as pessoas. A escadaria é um casulo milagroso para este pequeno grupo de sobreviventes. Foi como se tivessem destroçado o edifício e deixado só aquele pedaço da escada. Michael acha que mais pessoas podem estar presas ali. Ele e outro bombeiro começam a escalar os restos instáveis da escadaria em busca de sobreviventes. Não tínhamos cordas, equipamento e estávamos sozinhos. Se nós dois descêssemos de repente, nos tornaríamos vítimas. O instinto de Michael está certo. Quando os dois olham para cima, fazem uma descoberta surpreendente. Ele olhou para cima, balançou a cabeça e soltou um palavrão. Temos um sobrevivente aqui.